Do Profissional Educação Física em Rede Nacional. Alunos Antônio dos Santos e Fernando Jeremias. Atividade 8. Problemáticas da Educação Física, mapa conceitual. Iniciaremos agora a nossa apresentação. Olá, sou o Fernando. Inicio aqui a minha discussão sobre a problemática referente às atuações docentes. Foi tratada em duas vertentes, uma relacionada em categorias de análise das atuações docentes e outra na cultura escolar e a perspectiva do professorado. O texto trabalhado, Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez, traz alguns conceitos e prática nas escolas que representa muito ainda a realidade, infelizmente. O professor conceitua e define a prática em algumas categorias: o abandono do trabalho docente, ligado à falta de intervenção e intencionalidade do professor, ao não enfrentamento dos alunos, assumindo seu papel de mediador. Também define as práticas inovadoras, sendo ligadas a um processo de construção capaz de ligar a teoria com a prática, com professores comprometidos ao procedimento, às atitudes e aos conceitos. Expõe nessa sequência também as práticas tradicionais, ligadas ao sobre o fazer, onde, diferente da prática renovadora, a teoria não está relacionada com a prática, e sim na melhoria de aspectos técnicos e táticos, ou seja, centrada no esporte. E dessa maneira, na maioria das vezes, maiores oportunidades para os meninos do que para as meninas, e já fazendo relação na problemática que será trabalhada posteriormente sobre o gênero. As categorias de análise das atuações docentes são interpretadas a partir de 4 dimensões: o processo de transformação da área, ligado à parte histórica, trabalhado muito nas aulas, vindo aí desde a concepção higienista, militarista, esportivista, até as práticas renovadoras. As condições objetivas de trabalho, ligado aí à remuneração salarial, tempo para planejar e refletir sobre o seu fazer, acesso a experiências qualificadas de formação contínua, estabilidade laboral vinculada ao desempenho profissional, número de escolas a que se vincula na jornada semanal de trabalho, quantidade de alunos em sala de aula, infraestrutura e material didático. Outra dimensão é a cultura escolar e sua relação com a disciplina, ou seja, trata da invisibilidade do conhecimento disciplinar, geralmente ocasionada por práticas de abandono docente ou práticas tradicionais. A última dimensão são as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho, sendo esta dimensão ligada ao fator social e tudo o que influenciou a prática docente, seja suas experiências na educação básica, na graduação ou contato com outros profissionais. Na vertente ligada às perspectivas do professorado, mostrou que as escolas atualmente estão mais conscientes com relação à legitimidade da educação física no ambiente escolar, porém, ainda há muito que avançar. A cultura tradicional ainda é muito comum nas escolas, por isso a importância de toda essa reflexão. A problemática referente ao gênero foi abordada no texto Educação Física Escolar e a questão de gênero, do professor Osmar Moreira de Souza Júnior, e trata sobre a organização das turmas no ambiente escolar, onde o conceito de turmas mistas são as mais indicadas para atender os critérios necessários para a equidade de gênero. Sobre a análise das situações de gênero, tratando aí como a sociedade entende e vê o papel das mulheres com relação aos homens, onde as mulheres não são vistas como capazes de fazer os mesmos feitos que os homens. E dessa forma, a visibilidade na mídia se dá sempre em torno da figura estereotipada do homem esportista. Não é abordado as diferenças biológicas que existem entre homens e mulheres e a existência de rendimento diferente entre os dois, mas que não significa inferioridade, e sim uma contraposição proporcional ao gênero. E a discussão também sobre o princípio da equidade, do oferecimento justo de participação das mulheres com relação aos homens.
A problemática que discute os aspectos legais da educação física escolar é tratada no texto Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, das professoras Fernanda Moreto Impulseto e Soraya Cristina Darido, e aborda as dispensas nas aulas de educação física e as dispensas no ensino médio, trazendo um histórico de funções e com base legal que justificava algumas ausências nas aulas de educação física. A Lei nº 10.793, de 2003, esclarece as situações de dispensa e define essas características, porém, só consegue legitimar que a educação física não está em par de igualdade e não é reconhecida como as demais disciplinas do currículo. Ela é vista como uma disciplina prática que causa cansaço aos alunos que se enquadram nas descrições da lei, e por isso a facultatividade. Novas discussões devem ser feitas, novas reflexões devem ser realizadas para que essa visão da educação física possa ser mudada. Valeu, Fernando. Agora é o Antônio que vai falar sobre as problemáticas, começando aqui sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, que foi trabalhada nos textos de André Luiz Ruggiero, Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. O esporte da escola e o esporte na escola. O esporte da escola, né, como mostra aqui, o objeto de conhecimento, né, vai ser trabalhado com a lógica dos jogos, a contextualização das questões sociais, como no Sport Education, futebol calerreiro e outras metodologias que irão auxiliar no afastamento, possibilitando a reflexão a respeito da construção das regras e a sua aplicação, além de os ajustes, né, necessários para a prática de todos, né, promovendo a inclusão de todos. Já o esporte na escola, acontece uma descontextualização com a prática, o sucesso é de poucos, muitas vezes tem apenas a relevância para a detecção de talentos e uma atividade com fim em si mesma. Ela não promove essa reflexão para que o aluno consiga ter novos conhecimentos a partir daquelas práticas. Já a problemática que trata da relação entre a teoria e a prática, estudamos no texto relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física, de Soraya Cristina Dárido. Como é mostrado aqui, é uma complexa relação, né? E o ensinar a fazer, que é uma característica dos professores que têm como metodologia o ensino tradicional, eles não têm, né, essa metodologia não apresenta uma prática, né, com reflexão, né, uma prática sem reflexão, e também um outro erro é transformar a educação física como uma disciplina de sala de aula, quando é proposto em alguns lugares que a educação física seja realizada com uma grande parte de atividades conceituais, ao invés das atividades procedimentais, das atividades práticas. Já o ensinar sobre o fazer, ele vai proporcionar uma reflexão constante sobre a ação e vai promover a integração do aluno na cultura corporal de movimento e a compreensão das práticas pelos alunos. Essa é uma característica dos professores que abordam, né, a metodologia inovadora da educação física. E a terceira problemática aqui, que eu vou falar, é indisciplina e o afastamento dos alunos, alguns fatores, né, que geram o afastamento e a indisciplina. Aqui, a primeira, a opção pelos alunos habilidosos, a repetição dos conteúdos, não havendo
uma verticalidade dos conteúdos, o aluno brinca de queimada no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, faz as 4 modalidades, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no ensino médio, e acaba cansando daquilo, né? Então, isso gera indisciplina e o afastamento dos alunos, além do insucesso e da exclusão promovida pela falta de um olhar, né, mais adequado do professor para suas práticas e para os alunos, e muitas vezes também o aluno é constrangido e o professor muitas vezes nem percebe, né? Então é importante que o professor tenha um olhar para todos, principalmente aqueles que têm mais dificuldades para a realização da prática. E, ressaltando aqui a questão da indisciplina, né, muitas vezes o aluno não entende os princípios daquelas regras impostas nos jogos, impostas nos relacionamentos de convivência ali durante as aulas. Muitas vezes só é falado o que fazer, mas para que fazer aquilo, muitas vezes não é falado para o aluno. Então, o aluno não reflete, não entende o porquê daquilo, né? Para que serve aquelas regras e acaba descumprindo. Essa foi minha contribuição. Um grande abraço a todos os colegas.